frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos implementar autenticação básica no SPA a partir da construção de uma tela de login e aplicação de tokens JWT. É importante lembrar que os SPAs, por sua natureza, precisam se preocupar mais com esses aspectos de segurança, que são aspectos, de requisitos não funcionais. Principalmente necessidade de views mais seguras que podem ser vistas apenas por usuários autenticados, tá certo? Configurando a barra de navegação para autenticação. Bom, nós estamos aqui no VS Code com o nosso projeto do front-end, o e-commerce Simple SPA, e a gente vai começar a configurar a barra de navegação para fazer a autenticação, a partir de uma tela de login. Então, aqui a gente já está rodando o nosso projeto no Live Server, na porta 5400. Eu vou abrir aqui para vocês, para ver como é que a gente está, em que contexto a gente está. A gente ainda não tem nenhum elemento de segurança. Todas as páginas que foram implementadas usando o SPA aqui são públicas, então podem ter acesso direto, sem necessidade de uma autenticação, Então, para início de conversa, a gente vai começar aqui no index.html. Dentro da barra de navegação, a gente tem essa parte aqui que é toda a lista de navegação pública que se encontra do lado esquerdo, que a gente pode estar vendo aqui, home, contato e o sobre. E a gente pode começar a implementar elementos que vão nos auxiliar nesse processo de autenticação. Então, basicamente, eu vou copiar aqui e colar para explicar para vocês. Eu vou criar uma outra lista, tá certo? Que vai ficar à direita da barra de navegação. Essa lista vai ter um item que é um carrinho apontando, por exemplo, para uma URL carrinho, onde a gente pode implementar o carrinho de compras. Isso aqui é um data link. É óbvio que se a gente não implementar a view estiver associada a essa URL, a gente vai acabar recebendo uma mensagem de not found, ou não encontrado, tá certo? E a gente tem um item aqui que é o item apontando para o login, No caso, a gente dá um ID para esse link para a gente poder fazer manipulações desse link à medida que for feita a autenticação, o que a gente chama também de login e de logout da aplicação. Então, vou salvar aqui, vamos ver como é que fica visualmente a alteração. Vejam que aqui a gente aparece o carrinho, Se eu clicar no item do carrinho, a gente vai ter um not found, porque a gente não tem essa view ainda implementada, e o login também, a gente ainda não tem ela implementada, mas a gente já tem os aspectos visuais. Refatorando o script de inicialização para escutar eventos de autenticação. Bom, pessoal, depois de ter feito aqui as alterações na barra de navegação para refletir, por exemplo, o link da tela de login, a gente pode e deve, na verdade, alterar o arquivo index.js, que é o arquivo de inicialização do nosso SPA, para escutar eventos de autenticação. Beleza? Então, aqui dentro do index a gente já tem, por exemplo, funções que configuram a escuta do clique, do data link, a escuta do pop state, que é um evento já específico da biblioteca de história do próprio HTML5, e a escuta do listener do evento do DOM Content Loaded, tá certo? Então a gente vai criar aqui uma function que vai fazer a configuração do listener, do event login. Esse event login vai passar a ser um evento específico do nosso projeto, não é um evento nativo do HTML e das APIs e dos códigos nativos do HTML e do JavaScript, tá certo? E basicamente a gente faz alteração, por exemplo, do login e do ícone do login quando o login existe, e caso o login seja realmente feito, a gente envia e faz a navegação a partir do SPA para uma página chamada Dashboard. Essa página a gente vai perceber mais na frente que é a nossa primeira página segura a ser criada, ou seja, uma view que só pode ser acessada a partir de alguém que está autenticado, certo? Então a gente cria esse evento
e a gente pode configurar ele aqui já, né, no Bootstrap, né, o init list, né, evento login, tá certo? O outro configurador de eventos que a gente vai fazer é o que escuta o evento de logout, ou seja, no momento em que a gente deixa de estar autenticado, né? Ele também faz a mudança do ícone do login na barra de navegação e faz o redirecionamento para a página inicial do projeto, tá certo? Feito isso, a gente pode também configurar esse elemento no Bootstrap da aplicação. Implementando o login view e configurando nas rotas. Bom, pessoal, a gente fez, né, a configuração dos métodos que configuram os escutadores dos eventos de login e logout. Então a gente agora precisa de fato, né, desenvolver e implementar a view, né, de autenticação, no caso a view de login, né, para a gente poder fazer, né, login a partir de um formulário. Então a gente vai aqui no diretório views e criar um novo diretório chamado autenticação, certo? Poderia estar nomeando esse diretório em inglês também, aí depende dos padrões que estão sendo utilizados, tá certo? E dentro desse diretório a gente vai criar um arquivo chamado login.html. Dentro desse HTML a gente vai criar, né, um template com HTML e um formulário onde a gente tem dois campos, um campo de usuário e um campo de login, tá certo? De senha, na verdade. Então a gente tem aqui um formulário, onde a gente tem um input, que é o input do usuário. Veja que a gente já tem um valor fixo, né, padrão, e uma senha. Por que esses valores padrões? Porque a gente vai inicialmente implementar o SPA fazendo autenticação em um back-end, né, em um serviço de autenticação fake. Ou seja, para a gente poder testar, a gente vai estar usando uma URL de um serviço disponibilizado, onde o usuário e a senha padrões são esses, para poder gerar um token JWT autenticado e válido, tá certo? Bom, depois de criar o arquivo com o template, a gente vai precisar criar, de fato, o arquivo JavaScript com a view. Então, a gente vai vir aqui, criar um novo arquivo chamado login.js. Inicialmente, a gente importa a classe abstrata view, depois define a classe, no caso aqui login view, tá certo? Seguindo os padrões que a gente vem fazendo. Cria um construtor, esse construtor vai receber, né, dois parâmetros, como a gente já sabe, e um dos parâmetros já tem um valor, né, padrão, né, que é o valor apontando para o template, né, na página views, diretório autenticação, login.html. Depois do construtor, a gente vai criar dois métodos assíncronos. O primeiro método assíncrono é o método que vai manipular o formulário, né, login form, tá certo? Que está definido no template. Então a gente vai botar aqui método assíncrono, tá certo? O nome desse método é de fato manipular login, né? Ou seja, nessa primeira linha a gente vê que o comportamento padrão na hora de clicar no submit de um formulário, ele é, digamos assim, desligado. A gente recupera todos os inputs e faz uma requisição fetch, né, que é uma requisição assíncrona, a um back-end fake, no caso aqui o dummy JSON, que vai gerar um token, tá certo? Se a resposta for um status 200, ou seja, um token for de fato gerado, eu armazeno esse token no local storage, tá certo? E emito, né, despacho o evento login que vai ser escutado lá, né, na onde a gente configurou no index. Beleza? Um outro método assíncrono é o método, né, para inicializar essa view, tá certo? Que a gente faz primeiro a chamada do método show, e aqui é onde a gente configura que o login form que está dentro, né, do HTML, né, que foi configurado aqui, no caso esse formulário aqui, ele vai ser associado a essa constante, né, porque a gente vai recuperar esse objeto, esse elemento HTML, e adicionar um evento submit. Então, quando eu clicar no botão submit dentro do login form, quem vai responder esse submit não é o caminho padrão, mas sim o meu método que está sendo configurado
aqui dentro dessa view. Depois disso, eu exporto essa view, tá certo? E aí a gente já pode fazer a configuração dessa view nas rotas. Então vamos abrir aqui o arquivo dentro de JS Routes. Vamos fazer primeiro a importação do login view que já foi criado. Depois instanciar esse login view, tá certo? Passando o container view que a gente já definiu lá no nosso index.html, e aí vamos associar as URLs, né, as visões que foram criadas. Então vou criar aqui login, que é associado ao login, e o logout também vai ser associado ao login, tá certo? Aqui pode se questionar por que isso está sendo feito, mas basicamente o logout é você deixar de estar autenticado, e o próprio componente de login, né, se a gente, por exemplo, fizer a deleção do JWT token, podem fazer essa mesma operação. Então aí nesse caso eu vou estar usando o mesmo componente, só que sempre validando a questão do token. Implementando página segura, dashboard view e configurando nas rotas. Bom, pessoal, anteriormente a gente fez a configuração da barra de navegação para autenticação, implementando lá em HTML elementos, né, que dão a entender que a gente vai ter uma autenticação no sistema, por exemplo, o link para a tela de login. A gente refatorou o script de inicialização para escutar eventos de autenticação, como o login e o logout, e implementou o próprio, né, view de login, a própria visualização de login. E agora a gente vai implementar a nossa primeira página segura, que é a página segura chamada Dashboard View, né, e configurar ela nas rotas, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, dentro do diretório de Views, a gente criar um novo diretório chamado Dashboard, certo? Dentro desse diretório, a gente vai criar um arquivo chamado, né, dashboard.html, e dentro dele a gente vai criar um template HTML bem simples, só para mostrar como as nossas páginas seguras vão ser, né, renderizadas. Então a gente vai ter aqui uma section e alguns elementos div, né? Dentro deles nós temos um título, e dentro desse título a gente tem aqui dois links que estão apontando para páginas que ainda não existem, mas que a gente pode considerar como páginas que vão ser seguras, ou seja, casos de uso e funcionalidades que só devem ser executados por alguém que está autenticado, como por exemplo gerenciar produtos e gerenciar categorias, tá certo? Então vamos deixar assim bem simples só para testar, ok? Depois de criar o dashboard.html, a gente pode criar o dashboard.js, tá certo? Então vamos criar aqui um novo arquivo, e aí a gente pode fazer inicialmente a importação, né, da classe Abstrata View, definição do nosso construtor, do nossa classe, depois implementação do construtor, e aí é nesse construtor onde a gente configura se essa classe, né, que representa a visão do dashboard, ela é segura. Lembrem-se que o underline safe, que é um atributo que vem derivado lá da classe Abstrata View. Todas as classes, elas inicialmente são por padrão falsas, ou seja, são públicas, né? Elas não são seguras, elas são públicas. No caso aqui a gente fala de segurança, mas não é que ela seja insegura, porque ela pode ser acessada sem autenticação. No caso, por exemplo, na página home, da página sobre, da página de contato, tá certo? E aqui na página dashboard a gente diz que ela é uma página safe, né, que precisa de uma autenticação. Vamos definir aqui também um método, né, assíncrono, certo? Vou botar aqui um comentário para separar visualmente, né, esse elemento. Método assíncrono, e exportar essa classe Dashboard View para poder usar, certo? Depois disso a gente pode ir lá no arquivo routes.js e configurar essa rota. Primeira coisa, importar a view do dashboard, instanciar essa view. Eu vou até botar um comentário aqui separando, instancia
as views seguras, né, ou autenticadas, por exemplo, e depois disso usa, né, e associa uma URL, né, a view que a gente implementou. Beleza? Feito isso, a gente pode subir o live server para ver nossa aplicação SPA sendo executada. Ela vai estar sendo executada na porta 54.000. Aqui está a nossa aplicação. Aí vejam que eu estou navegando entre páginas, né, públicas que não são seguras no caso de autenticação, né? E por exemplo, quando eu tento, por exemplo, acessar aqui pela URL o dashboard, a gente vai para a tela de login. Por quê? Porque a gente não tem uma autenticação feita, tá certo? Então ela redireciona para a tela de login, certo? E aqui com o login padrão, né, que está sendo que gera um token autenticado, né, e válido lá no fake backend, eu vou enviar, né? E caso a retorno desse for sucesso, né, no caso 200, ele me conduz para a tela de dashboard. Veja que o link muda, né, para um logout, e se eu clicar nesse logout aqui, eu vou ter o logout, ou seja, eu vou ter a minha o meu JWT token apagado, né, do meu front-end, e eu não vou ter acesso. Veja que aqui eu teria acesso a links para casos de uso e para novas views seguras. É claro que se eu clicar aqui, a gente vai ter um not found, beleza? E aí a gente teria que fazer novamente um login, já que a gente acaba fazendo um logout nesse processo quando a gente cai numa tela not found. Então aqui eu consigo acessar minha tela segura e posso fazer logout também. E se eu fizer o logout, é claro, eu não consigo voltar para a tela de dashboard, né? Então aqui a gente percebe como implementar uma página segura, e no futuro a gente pode estar implementando páginas seguras, por exemplo, como essa de gerenciar categorias, gerenciar produtos, ou outras páginas que são importantes, né, e que precisam estar autenticadas para serem exibidas ou para serem manipuladas. Considerações finais. Implementamos uma autenticação básica nesse nosso SPA, né, principalmente implementando a view de login e uma view segura de dashboard, e fazendo, né, as escutas dos eventos de login e do logout. As páginas seguras, elas vão servir dentro de uma aplicação SPA para preservar, né, a visualização de views, né, e visualização e manipulação dessas views que precisem de alguém autenticado, tá certo? Usamos uma fake API back-end para fazer como serviço de autenticação, por isso que a gente usou um usuário e senha fixos, né? A gente usou o dummy JSON para fazer essa autenticação, mas no futuro, se a gente implementar a nossa própria autenticação, a gente pode estar substituindo lá naquele login viewer, né, a URL do back-end fake, tá certo? Valeu, até a próxima.